para louvar, para agradecer o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, soberano Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nos colocamos na Tua presença, nosso Deus, te pedimos, Senhor nosso Deus, que o Senhor venha estar conosco nessa noite, Pai, nos dirigindo, Pai, em tudo que vamos fazer, nos louvores que vamos cantar, que seja para a honra e glória do Teu nome. Esteja com o mensageiro desta noite, usa como instrumento nas Tuas mãos, para nos trazer a Tua palavra, que possamos, ó Pai, sair daqui alimentados com a Tua palavra, Pai. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, ajuda o Teu povo na face da terra, esteja com aqueles que não podem vir. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, Pai. Vem estar com cada um, dando força, vigor, e para aqueles que estão no caminho, Senhor nosso Deus, possa estar guiando, Senhor nosso Deus, protegendo até o Teu tempo para Te louvar. Abençoe, Senhor nosso Deus, toda a Tua igreja, abençoe os louvores, abençoe os enfermos da Tua igreja. Nós oramos, Te pedimos essas bênçãos no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino de 176, Templo Santo, Templo de Ser Santo. E logo em seguida nós vamos cantar também o 160, a fé contemplada.
Vamos ler a leitura bíblica que se encontra em Salmo 126. Salmo 126, eu dou o começo, sempre o começo, e vocês no segundo, né? Então vamos lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando o Senhor, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do guerra. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Irmão Genô, nos ora a Deus. Pai Santo, nós te agradecemos por mais este dia que o Senhor acrescentou na minha vida e na vida de cada um aqui presente. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que Tu tem nos dado. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor Deus, que Tu tens tido para com cada um de nós. Amém. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo Teu amor, Senhor Deus, tão grande, que Tu enviaste o Teu Filho para morrer em meu lugar. Amém. E em lugar de todo aquele que crê no Teu nome. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por todos os benefícios que o Senhor dia a dia tem feito nas nossas vidas. Amém. Nós queremos te agradecer por este momento, ó Pai, que estamos aqui para juntos louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Amém. Senhor Deus, toma o meu coração e o coração dos meus irmãos aqui presentes, de todos quantos estão aqui, para que nos envolvamos com a Tua causa nesta noite. Amém. Para que louvemos o Teu nome com alegria, Senhor. Amém. Ajuda-nos, pois. Perdoe, ó Pai, as minhas faltas, os meus pecados, as nossas faltas, e faze com que os nossos pensamentos, em todo este tempo que estamos aqui, estejam voltados para Ti. Amém. Para Te louvar e para Te engrandecer, porque Tu mereces todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Abençoa também a mensagem que vamos ouvir nesta Amém. noite, que ela fale aos nossos corações, de tal maneira que saímos daqui, ó Pai, melhores do que entramos. Amém. Eu dê a Tua graça e a Tua paz. Obrigado por tudo mais uma vez, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos cantar o hino 401. Eu sou de Jesus. Para os irmãos que vêm preparados para o ofertório, está com oportunidade.
As participações agora. Só. Nós temos participação. As irmãs aí com dueto. Tem um dueto ali. Trio. É um trio. Vou convidar as irmãs então para. A Marcela não veio. É um quarteto. Está passando bem, né? Os irmãos que souberem o hino podem cantar com a gente, tá bom? Nós temos uma leve ensaiada, mas os irmãos que souberem que ouvem conosco, né, juntamente. Daniel, som do violão, por favor. De Jesus a nós
Bom, nós vamos chamar o nosso irmão Reinaldo, a participação de um louvor. E logo em seguida o irmão Agenor também estará na oportunidade. Amada Igreja do Senhor Jesus, graça e paz, amém, meus irmãos? Estamos mais uma vez juntos, e eu costumo dizer que eu estou longe da igreja que eu congrego, mas continuo no reino de Deus, amém? Então vamos louvar o Senhor, numa canção que nos excita muito a experimentar o poder de Deus em nossas vidas. E para que possamos experimentar o poder de Deus em nossas vidas, precisamos confiar. Ele diz: não temas, estou contigo, jamais te deixarei, né? Então, continuemos crendo e confiantes que o Senhor está conosco. Você quer experimentar o poder de Deus? Creia tão somente. Estou aqui e sempre ouço a tua voz, linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. Amém.
Eu quero louvar a Deus com um dos nossas músicas antigas, A Cada Passo. Som. Aos irmãos que não esteve de manhã na escola bíblica, eu comentei com os irmãos de manhã na escola bíblica e os irmãos que oraram por mim pela minha aposentadoria. Então eu quero informar os irmãos que minha aposentadoria saiu, agora eu sou funcionário do governo. Graças a Deus por isso e pelas orações dos irmãos. Obrigado, irmão, aí, por ter orado por mim. E eu passo a palavra aqui para o pastor trazer a mensagem. Sempre quando alguém aposenta, assim, costuma fazer um bolo, né? Esse é o caso do irmão Zé Antônio. Irmãos, é um culto de gratidão com bolo. Bolo e bastante carne. Isso, pão com carne e bolo. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos estudando Provérbios na EBD e hoje nós estudamos o capítulo 13 e nós temos aqui algumas cópias do capítulo, alguns estudos do capítulo 12 e capítulo 13. Se algum irmão deseja levar para casa, estudar, então, só levantar uma das mãos aí, vou pedir ao
meu diácono Daniel, Vai lá ajudar. a irmã Ana, daí. Aqui é o capítulo 12, aí os irmãos vão juntos, para quem quiser, né, ambos, né, ou quem quiser só um, pode levantar as mãos. O Maciel pediu que orasse por ele, né? Ele ia trabalhar até às 8 horas. Irmão Maciel pediu orações que ele está trabalhando. Vamos estar orando por ele. Muito bons esses estudos. Estamos aprendendo, né? E através do aprendizado a gente cresce. A palavra de Deus falando, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A irmã Rosângela estava dizendo que Marcel está frequentando assiduamente EBD. Alguém me convidou domingo pela manhã, domingo desse. Eu não posso perder EBD, não. Sequência, né, Marcel? Sequência dos estudos. Futuro pastor, futuro pastor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus te ouça. Amém. Posso ver de manhã? Muito bem. Eu quero um, Daniel, do de hoje. Eu falo para ele que ele já tem a voz de pastor. Graças a Deus, né, irmão? Estamos orando, né, pastor? Deus quer usá-lo, Deus quer Jesus, esse servo dele. usar os instrumentos que ele, né, precisa na sua obra. Não é porque eu estou querendo que o senhor vá embora, não. É alguém para ajudar, né, Sônia? De maneira alguma, para ajudar. Muito bem. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo capítulo 80, verso 3. Vamos falar sobre o restaurador do crente. O restaurador do crente. Salmo 83. Se puderem se colocar em pé. Graças a Deus hoje eu estou um pouco melhor do joelho. Quando eu passo muito tempo em pé, o joelho me incomoda. Nós estamos fazendo as fisioterapias e está paulatinamente melhorando. 83. Faze-nos voltar a Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos restaurados ou seremos salvos. Amém. Amém. Pode assentar, irmãos. E seremos salvos. Irmãos, Aurélio define o verbo restaurar como obter de novo algo, ou tomar posse ou domínio de algo perdido. É o mesmo que recuperar, reconquistar, reaver, consertar, reparar e voltar ao estado primitivo. Existem especialistas profissionais, especialistas em restaurações, né? É o dentista que restaura o dente doente, cariado, o restaurador que trabalha com a recuperação de obras de arte, de monumentos, de documentos históricos. Existem também, em vários países, associações de conservadores restauradores. Haja vista a importância desses profissionais no campo das restaurações. Agora, o nosso Deus é um especialista em restaurações humanas. O homem foi criado, como nós sabemos, perfeito, mas o pecado o estragou. Foi então que Cristo entrou em cena, encarnando-se para na cruz morrer e com a sua morte regenerar
e salvar o morto espiritual e perdido que ficou separado de Deus. Mas agora, salvos, resgatados pela ação sacrificial de Cristo, não estamos, irmãos, isentos do assédio de Satanás e de seus demônios. As virtudes que nos são dadas pelo Espírito Santo de Deus, que contribuem para a nossa santificação, são diariamente visadas e atadas, perseguidas, melhor dizendo, por Satanás. Razão porque na palavra de Deus encontramos inúmeras exortações no sentido de vigiarmos, de estarmos em constante vigilância e oração. A igreja, uma das igrejas da Ásia, para quem Cristo escreveu uma carta, a igreja de Sardes, Cristo exorta no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando o crente displicentemente deixa de vigiar e permite que o inimigo o atinja, torna-se um crente sem vida e sem poder. O pecado, irmãos, ele desgasta até mesmo o crente quando ele sai da presença de Deus, quando ele deixa de manter comunhão com Deus. E é nesse contexto que Deus age, na tentativa de restaurar o crente. A ação restauradora de Deus não ocorre com o descrente. No caso do descrente, não se trata de restauração, porque ele está morto em seus pecados. Nesse caso, ele precisa de vida, conforme lemos em Efésios capítulo 2. E ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo nós estávamos mortos em nossas ofensas, e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós temos agora a vida eterna, nós temos agora a salvação. A nossa vida passou por um processo de regeneração, ou seja, fomos nascidos de novo. Regenerar-se significa ser gerado de novo. Então, quando nós cometemos ou praticamos coisas que afetam a nossa comunhão com Deus, ou nos afastam da presença de Deus, não resta para Deus outra alternativa, irmãos, senão a de nos restaurar. Nós não admitimos, não há na Bíblia essa doutrina de que o crente perde a salvação. Isso não existe. Uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, alguém pode adentrar a igreja através do batismo, através de carta, e se tornar membro dela. Ele pode passar pelas águas do batismo e nunca ter passado pela experiência da conversão, do novo nascimento. Isso pode acontecer. Mas não significa que uma pessoa, que foi para o mundo, membro de uma igreja, verdadeiramente convertida, essa pessoa, ela perde a salvação,
no ato, no momento em que ela se encontra fora da comunhão com a igreja e com Deus. Isso não acontece. O que acontece é que essa pessoa tem a sua comunhão com Deus rompida. Por isso que Paulo nos recomenda dizendo: não apagueis, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora, vamos estudar e ver em que áreas Deus age como restaurador na vida do crente. Em primeiro lugar, Ele é o restaurador da nossa fé. Moisés, muitas vezes, quando nós oramos, pedindo a Deus que aumente a nossa fé, nós às vezes não analisamos as implicações desse pedido. Irmãos, o que significa o crente estar ou viver sem fé? Na única referência que nós temos no Velho Testamento, nós só temos uma referência que fala de fé, é Abacuque capítulo 2, versículo 4. O profeta declara: o justo viverá pela fé. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele nos declara que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, se você sente que a sua fé não é mais a mesma, se você percebe que não está vivendo mais pela fé, clame a Deus, busque a Deus em oração e diga: Senhor, restaura a minha fé. Eu quero voltar a ser aquele crente de antigamente, quando cria em tuas promessas, quando colocava em ação, em evidência a fé. Agora eu já não estou mais vivendo assim. Eu sinto que a minha fé está fria, está fraca, está pequena. Peça a Deus, não se envergonhe de reconhecer a pequenez de sua fé. Recorra-se a Deus e Ele com certeza está disposto a restaurar a sua fé. Por que, irmãos, se prega tanto sobre a fé nesses dias? Estamos presenciando e vivenciando um tempo de crises. Dentre essas crises, nós temos a crise de fé. Crente sem vida, sem ação, sem poder, tudo começa, irmãos, continua e termina pela fé. Você consegue criar um peixe fora d'água? Ninguém consegue criar. A mesma coisa você não vai conseguir ir muito longe sem esta fé em evidência, em ação. Você não será um crente bem-sucedido se esta fé não está sendo colocada em prática. Sabe onde tudo começa? Aqui dentro. A fonte geradora da fé é a palavra de Deus, que deve ser guardada em nosso coração. Em Romanos capítulo 10, versículos 14 a 18, o apóstolo, olha o que ele nos fala aqui, irmãos. Romanos 10, 14 a 18, ele nos diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins da terra. A fé é pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de Deus. Uma pessoa pode chegar aqui, não é? Apreciar o culto, achar bonito toda a programação do culto e sair daqui do mesmo jeito que entrou. E o propósito de Deus, quando alguém vem ouvir a sua palavra, é de sair melhor do que veio, é de sair diferente do que entrou. Esta palavra precisa produzir resultados, precisa produzir mudanças, precisa produzir transformações em sua vida, em minha vida. Mas isso tem que acontecer através da fé. Não seja indiferente, não seja um crente apático, frio. Deixa a palavra de Deus trabalhar, deixa a palavra de Deus agir, deixa a palavra de Deus operar transformações em sua vida. Meus queridos irmãos, qualquer outra preleção ou pregação que não venha de Deus não precisa de fé. Mas quando se prega a palavra de Deus, os ouvidos têm que estar equalizados pela fé. Sabe por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Irmãos, nós precisamos desta palavra, porque só ela pode produzir resultados em nossa vida. Quantas vezes você lê a palavra, a Bíblia, por semana? Responda para Deus, não para mim. Quantas vezes você abre a Bíblia durante a semana? Comparando o seu celular com a Bíblia, qual o mais usado por você? A palavra de Deus ou o seu celular? Como é que um crente desse, se é que é crente, quer crescer na vida cristã, irmãos? É um crente apático, é um crente nominal, é um crente sem vida, é um crente sem autoridade, é um crente, se é crente, não é? Porque ficam as dúvidas. Uma pessoa dessas é salva? Tem compromisso com Deus? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de apostasia, um tempo de apatia, em que os membros, via de regra, de muitas igrejas, se tornaram turistas de igrejas, não querem saber de Deus, não querem saber de oração, não querem saber de uma vida íntegra, de uma vida de comunhão, de aproximação com a palavra de Deus. Olha os crentes do passado, que não tinham o que nós temos. Eles não tinham templos iluminados, bancos confortáveis, eles não tinham ruas asfaltadas, eles não tinham ruas iluminadas, nem os templos eram iluminados. Eles viviam uma época difícil. No entanto, eram homens e mulheres de Deus, homens que estavam dispostos a pagarem com as suas vidas por amor a Jesus Cristo. Mas hoje, irmãos, nós temos Bíblias e dezenas de versões, nós temos hinários, nós temos bancos confortáveis, nós temos ruas iluminadas, asfaltadas, nós temos os recursos que os crentes do passado, do primeiro século, não tiveram. E, no entanto, se eles nos conhecessem hoje, eles haveriam de corar de vergonha em nos conhecer. Porque muitos deles se sacrificaram, muitos deles deram suas vidas por amor a Jesus, numa época tão difícil, em que as perseguições ceifaram dezenas, centenas e milhares de cristãos e servos de Deus. Ó, irmãos, não devemos orar para que Deus mande uma perseguição para a igreja do século 21, mas se esta perseguição vier, irmãos, eu não sei quantos vão sobrar em nossas igrejas, eu não sei quantos vão ser provados
passando pelo fogo, eu não sei quantos. Nós precisamos, irmãos, deixar essa fé agir em nossa vida. Precisamos deixar que Deus restaure a nossa fé para que voltemos a ser aquele crente que nós fomos no início da nossa conversão. A mulher Sirofenícia, de Mateus capítulo 15, versículo 28. Aquela mulher não havia antes estado com Cristo, foi a primeira vez. Ela nunca havia frequentado um templo para ouvir uma pregação como você. Houve dezenas de pregações, tanto presencialmente, nos cultos, como pelo rádio, pela TV. Aquela mulher nunca antes havia entrado, havia tido um contato com a palavra de Deus. Mas no dia que ela esteve com Cristo, a vida dela foi transformada, a filha dela foi curada, ela saiu dali salva. E olha o que Jesus fala para ela: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. Mas grande como, irmãos? Uma mulher que antes não havia estado com Jesus a primeira vez, e tinha uma grande fé. Onde foi que ela encontrou? Como está a sua fé hoje? Em que nível ela se encontra? Pequena, média, grande? Deus sabe, só Deus conhece o seu coração. Segunda restauração: Deus é o restaurador da nossa esperança. O homem sem Deus tem também a sua esperança de um dia se casar, de conseguir a sua casa própria, de estudar e conseguir um bom emprego, de acertar na loto ou na telecena. Falamos hoje pela manhã. Quando muitos não conseguem o que sonham ou alimentam, entram em desespero, porque não é a fé evangélica que eles estão colocando em prática, em ação. Não é. Bildade, amigo de Jó, ele fala sobre essa esperança. E Deus é o restaurador dessa esperança evangélica. E olha o que ele diz no livro de Jó, capítulo 8, de 13 a 15. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, mas ela não aguentará. Segura-se, mas ela não resistirá. Irmãos, é diferente da esperança do crente. Nada que possa acontecer de tragédia ou calamidade vai afetar a nossa esperança, porque elas é a personificação do próprio Cristo. No Salmo capítulo 39, versículo 7, fala no salmista a Deus: agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em Ti, não nas promessas humanas, não nos políticos, não no dinheiro, não na fama, mas a minha esperança está posta em Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança não é o dinheiro, não são as promessas humanas, mas a sua esperança é o Senhor. Salmo capítulo 146, versículo 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Uma pessoa, irmãos, que coloca a sua esperança em Deus, ele não se frustra com nada. Por quê, irmãos? Ele sabe que se as coisas terrenas e humanas falharem com ele, Deus está ali presente. Para não deixar que ele sucumbe, que ele seja destruído. Ele vai segurar a sua mão, não é você segurando a mão de Deus. Não é o fraco que segura na mão do forte,
É o forte que segura na mão do mais fraco. Por isso que eu nunca cantei aquele hino, segura na mão de Deus e vai, que não tem respaldo teológico, bíblico. É Deus que segura em nossa mão. E se tropeçarmos, não é assim que acontece com a criança? A mãe segura, o pai segura no seu bracinho, na sua mãozinha, e se ela tropeçar, ela não vai cair, porque a mão do mais forte está segurando a mão do mais fraco, do mais frágil. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer restaurar a sua esperança. Talvez você tenha se decepcionado com pessoas, não é? Eu já ouvi comentários, pessoas dizendo, me decepcionei com fulano de tal. Eu não esperava que ele fosse assim, ou que ele fosse agir desse jeito comigo. Mas, irmãos, não é para se decepcionar, porque a palavra de Deus nos fala que os homens são falhos. Os homens falham, mas Deus não falha. A esperança evangélica, a esperança cristã, ela está posta, ela está firmada em Deus. Em Deus. Por isso que em Hebreus nos fala que a nossa âncora, ela está fincada no céu. E é de lá ela não vai remover. Amém. E se nós segurarmos nessa corda, ela não vai romper, ela não vai quebrar. Meus queridos irmãos, em quarto lugar, esse nosso Deus é o Deus que restaura também a nossa alegria. Quando as coisas ruins acontecem, nós somos tentados a perder a nossa alegria. Vem a tristeza, o mau humor, a impaciência. Sabe o que acontece? A vela vai queimando, fica só o toco. Tocos de crente, sem luz, sem vida. Muitos sentem-se fracos, porque a alegria do Senhor não é a força deles. No dia que o Senhor passar a ser a força, eles vão dizer, porque a minha alegria é o Senhor, a minha força é a minha alegria no Senhor. O serviço que prestamos para Deus deve ser feito com o coração espontâneo, não amarrado. Nunca você deve vir à igreja constrangido ou para marcar ponto. Não. Nunca você deve vir à igreja para dar impressão, não, se eu não for, eles vão perceber, eles vão me cobrar, por que você não foi no culto do dia tal? Não, não venha à igreja com esse espírito, com esse sentimento. Venha para adorar, venha para prestar um culto a Deus, que seja agradável a Ele, servir ao Senhor com alegria. O serviço que prestamos para Deus deve ser feito com um coração espontâneo, alegre e não amarrado. É a palavra de Deus que nos fala que tudo que fizermos para Deus devemos fazer de coração. Quando Davi pecou, estava prostrado, deprimido e até doente. Ele pediu para Deus, restitui-me a alegria de minha salvação. Em João capítulo 16, há uma promessa de Jesus que nos fala assim, que a nossa tristeza, ela haverá de se converter em alegria. João 16, 20, e ele disse que a nossa alegria, ela será completa. João 16, 24, e ele fala agora, restaurada, Jesus, ele nos promete que a nossa alegria ninguém poderá tirar de nós. E aí onde Paulo desafia os poderes humanos, os poderes do inferno, os poderes da morte. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, a angústia, a fome, a espada.
nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não deixe que a sua alegria seja afetada. Eu conheço pessoas tão, como é que chama? Desenchavidas, sem graça. Você olha para os rostos delas, você vê que está faltando alguma coisa. Está faltando algo para aquela pessoa. E sabe o que está faltando? É essa alegria espiritual. Porque ela pode estar em pecado. A comunhão dela com Deus pode estar quebrada. E quando alguém quebra a comunhão com Deus, essa alegria, ela passa a faltar em seu coração. É uma alegria que o mundo não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que a saúde não pode dar. É uma alegria gerada, produzida pelo Espírito Santo em nossos corações. E Jesus promete em João 16:20 que a nossa tristeza se converterá em alegria. E ele disse mais, no versículo 24, que a nossa alegria seria total, seria completa. No capítulo 16 ainda, ele fala que a nossa alegria, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Em quinto lugar, Deus também é o restaurador da comunhão quebrada, interrompida, prejudicada, não por fatores externos, mas de problemas meus. Eu preciso, irmãos, me corrigir, eu preciso abrir o meu coração diante de Deus e diante dos irmãos. Devemos clamar a Deus: Senhor, eu quero deixar de olhar para fora e agora quero olhar para dentro de mim. Olha o que Jesus fala em João 12:18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O apóstolo Paulo, que nos disse isso, que depender de mim, eu tenho que manter esta paz entre as pessoas. Mas como, irmãos, a nossa comunhão anda? Qual o nível da nossa comunhão com Deus? Em sexto lugar, Deus também é o restaurador da nossa visão espiritual. Esta visão que não pode ser afetada pelos problemas, pelas enfermidades, pelos apertos financeiros, pelas calúnias, pelas incompreensões dos familiares. Não! A nossa visão de Deus não pode ser prejudicada pelos acontecimentos humanos, pelos acontecimentos materiais. Sabe o profeta Isaías, ou então Isaías, antes de ser profeta, ele estava vivendo uma crise existencial, irmãos. Conta-nos os historiadores que Isaías era muito amigo pessoal do rei Uzias, lá no capítulo 6 do livro de Isaías. E sabe que Isaías, tudo que ele queria, Uzias, o rei, franqueava para ele um cheque em branco. Isaías, o que você precisar de mim, nós somos amigos íntimos. Isaías estava confiante nisso, e lá no palácio havia mulheres de sobra, irmãos. E o rei oferecia para Isaías: está aí franqueado para você, Isaías, os banquetes fartos. Isaías era convidado para sentar-se ao lado do rei. Mas Deus tinha um plano para o Isaías. Deus estava de olho nele. Deus não estava satisfeito com o estilo de vida que Isaías estava levando. E sabe, irmãos, às vezes Deus faz isso conosco. Ele tira algo de nós para que nós voltemos o nosso olhar para Ele.
Às vezes a nossa atenção está voltada para aquela coisa, para aquela pessoa, para aquele objeto, para aquele dinheiro, para aquele emprego, para aquela casa confortável. E Deus sabe o que Ele faz? Ele tira, como fez com Jó. Ele tira tudo da sua vida. E sabe o que Ele fez com Isaías? Ele tirou do mapa o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, foi preciso Deus tirar Uzias para que Isaías se voltasse para ele, irmão. E sabe o que Isaías fez? Agora não tinha mais aquela corda para segurar, aquele amigo famoso, poderoso, dinheiro, mulheres, conforto. Isaías tinha tudo. Isaías passou a sofrer, passar por uma depressão profunda. E ele estava agora desamparado, vazio. E sabe qual foi a decisão que ele tomou? De ir ao templo. E lá no capítulo 6 de Isaías nos fala, no ano em que morreu o rei Uzias, o que foi que aconteceu com ele? Eu vi o Senhor. Eu vi a glória do Senhor. Ele viu a Deus, irmãos. Foi preciso Deus matar, tirar do mapa alguém que estava sendo um empecilho na vida de alguém que ele queria usar. E aí Isaías, vendo a glória de Deus ali, ele se sentiu um João ninguém, um miserável. Ai de mim, porque ele viu a glória de Deus ali dentro daquele templo. Ai de mim, eu sou um desgraçado, miserável. Sou um homem de lábios impuros. Ele estava acostumado a viver aquela vida sexual promíscua dentro do palácio, porque ele tinha tudo franqueado ali dentro. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao Senhor. E sabe o que Deus faz com Isaías? Pega uma brasa naquela fornalha e toca os lábios de Isaías e diz para ele que com aquela brasa estava de forma ilustrativa purificando os seus lábios, fazendo dele um novo homem, uma nova criatura, um homem diferente, com nova visão, com novas perspectivas de escolhas. E sabe o que Deus colocou no coração de Isaías? Necessidade dos perdidos, necessidade daqueles que estavam vivendo como ele estava vivendo. A quem enviarei, quem há por dir por nós? Interessante que Deus não menciona o nome de Isaías. Deus planta aquele solo verde para colher maduro. O que Deus fez? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí Deus ficou esperando, vamos ver se esse cabra está transformado mesmo, está diferente. Agora é o teste, agora é o momento. Isaías não aguentou, ele se apresentou. Eis-me aqui, graças a Deus, envia-me. Ele não falou, envia minha irmã, ou meu irmão, sou eu mesmo que eu quero ir, meu Deus, porque agora eu estou transformado, eu sou uma nova criatura. Os meus olhos não estão mais voltados para um rei, para um homem ímpio, mas para o Senhor, que é um Deus santo, que é um Deus justo, que é um Deus amoroso. E Deus começou a usar Isaías. Olha o livro dele, olha o que Isaías escreveu pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Se ele tivesse continuado naquele lugar, ele não teria experimentado
a transformação, a restauração que Deus planejava fazer com ele. E finalmente, irmãos, para terminar, Deus é o restaurador. Em sexto e último lugar, Ele é o restaurador de nossa visão. Quando você deixa de ver a Deus, quando você deixa de ver as necessidades ao seu redor, quando você não vê o reino de Deus como via antigamente, você tinha aquele afã, aquela alegria, aquele amor, aquele prazer. A igreja de Deus agora, o reino de Deus, agora é para você algo, né? O que importa para você são os seus interesses, é o seu trabalho, é a sua casa, é a sua família, é o seu emprego, é o seu dinheiro, é o seu passeio no shopping, é o seu divertimento. Falta de visão, a visão que você tinha no início da sua conversão, ela foi sendo afetada pelas coisas espirituais. Não deixe que as enfermidades, os apertos financeiros, as calúnias, as incompreensões dos familiares, não deixe que afetem a sua visão. Não deixe que isso aconteça. Olha, cuidado, porque senão Deus vai fazer com você o que Ele fez com Isaías. Ele vai tirar algo que você está segurando você. Ele vai tirar algo da sua vida para ver se você volte para Ele. Mas Deus faz isso, Ele faz, irmãos. Ele é um Deus de justiça. E o que Ele deseja é ver a sua restauração. É ver você voltar a ser aquele crente do início, dos primeiros dias de sua conversão. E Deus faz isso mesmo. Ele faz qualquer coisa para que você... Ele permitiu que Jó, um homem justo, passasse. E você não é melhor do que Jó? Eu não sou melhor do que Jó? Então, Deus pode fazer com você ou comigo o que Ele fez com Jó, talvez até pior. Então, tome cuidado. Não viva com medo disso, mas tenha temor e reverência. Não, Senhor, restaure essas áreas da minha vida que estão fora do lugar ou já desapareceram. Restaura, Senhor Deus, a minha vida. Restaura a minha fé. Restaura a minha esperança. Restaura a minha motivação. Restaura a minha alegria. Restaura a minha comunhão. Restaura, Senhor, a minha visão. E se você desejar isso, pode ter certeza que Deus atenderá os desejos do seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 164. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Venha, vem nos inflamar. Você quer hoje sair daqui inflamado, incendiado? Você quer servir a Deus sem necessidade de Deus tirar os dias da sua vida? Venha hoje, venha aqui à frente, eu quero orar por você. E Deus quer fazer de você uma bênção, instrumento de bênçãos nas mãos dele. Enquanto cantamos esse hino, se você quiser deixar o seu lugar e dizer: olhe, pastor, ore por mim, eu quero que Deus restaure estas áreas ou algumas dessas em minha vida. Vamos
Vamos orar, irmãos. Nosso Pai, a Tua palavra é como espada de dois gumes. Ela penetra em nós e ela produz transformações, mudanças, Pai, que mais ninguém pode fazer, pode operar. Por isso, Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui e precisamos e necessitamos de Tua palavra, para que ela mude nossas vidas, nossos corações, nossas opiniões, pontos de vista, Pai. Nós queremos te servir melhor. Nós queremos, ó Deus, ser mais úteis. Nós temos a tendência de nos esfriarmos, de, ó Deus, negligenciarmos as coisas espirituais. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, a nossa vida espiritual vai se esfriando, ó Deus. Nós pedimos, Pai, que nos ajude. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tu sabes que estamos vivendo um tempo difícil, de frieza, de apostasia, de deserção da fé, de muitos, ó Pai, que não levam a sério a vida cristã, mas que o Teu Espírito opere, que o Teu Espírito age em nossas vidas, na vida de Tua igreja, para que essa igreja, ó Deus, não seja contada entre muitas que têm perdido, ó Deus, a sua visão e os seus objetivos, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos a vida da irmã Sônia, a vida da irmã Mona Lisa. Tu sabes quais são as suas necessidades e os desejos que elas têm em seus corações, ó Deus, de serem melhores, de, ó Deus, se dedicarem e se consagrarem a Ti. Que o Senhor atenda, ó Pai, aos desejos dos corações de Tuas servas. Que o Senhor as abençoe para que elas continuem sendo bênçãos, para que elas sejam, ó Deus, crentes, influenciadores, ó Deus, no seio de suas famílias, no seio da igreja, nos seus trabalhos, na sua vizinhança, por onde elas andarem, que elas possam, ó Deus, influenciar os outros com a sua fé, com o seu testemunho. E abençoe cada irmão aqui. Tu conheces o coração de cada um. Que o Senhor esteja despertando, esteja, ó Deus, renovando, reformando, transformando aqueles que estão, ó Deus, desanimados, desmotivados na vida cristã. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana de paz, uma semana de bênçãos, de proteção. Ajuda-nos, Pai, nesta semana a vivermos, a darmos testemunho de Tua palavra, a transpirarmos o bom perfume de Jesus Cristo. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Todos, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.